Você é profissional da área da saúde e tem dificuldade em organizar as informações de modo a cuidar melhor dos seus pacientes? E antes de toda consulta, você precisa ler praticamente o prontuário inteiro da pessoa para entender o que está acontecendo? Para você, seria muito importante ter uma ferramenta que te ajudasse a sistematizar as informações e assim, consequentemente, você conseguiria cuidar melhor dos seus pacientes? Então, presta atenção que esse vídeo foi feito para você. Olá, o meu nome é Daniel Silva Maia e este é o E aí Saúde, um canal onde a gente fala de saúde para pessoas. E o vídeo de hoje é sobre registro clínico orientado por problemas. Mas antes de começar, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o seu like aqui nesse vídeo, que ajuda muito o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para quem se interessa por esse tipo de conteúdo. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. Para começar falando de registro clínico orientado por problemas, a gente precisa voltar lá na década de 1960, onde lá nos Estados Unidos, um médico chamado Lawrence Weed, ele sistematizou essa forma para a gente abordar as informações dos nossos pacientes e evitar a perda de informações. Lawrence Weed, ele era professor, preceptor da residência, ou seja, de uma etapa que forma médicos especialistas na área da medicina interna. O que é a medicina interna? É a parte da medicina, é a parte da clínica geral que cuida dos pacientes que estão internados em ambientes hospitalares. E ele, naquele contexto nos Estados Unidos dos anos 60, ele começou a observar que os médicos residentes, os médicos que estavam nessa parte final da formação, na especialização, eles tinham muita dificuldade em sistematizar as informações que eram importantes de pacientes que estavam internados há mais tempo. Então, ele pensou, eu preciso organizar essas informações de modo a facilitar o raciocínio clínico dos meus residentes, para que assim eles consigam evitar a perda de informações e entregar um serviço de mais qualidade para essas pessoas que estão internadas. E é exatamente nesse contexto que o Lawrence cria o Registro Médico Orientado por Problemas. Ele é um pouquinho diferente do Registro Clínico Orientado por Problemas. Esse registro clínico, ele pegou o registro médico e aprimorou. Foi um médico chamado Raquel, em 1995, que aprimorou a técnica do registro médico orientado por problemas e adaptou para um contexto que é diferente do contexto hospitalar. Então, como que eu pego um contexto ambulatorial, ou seja, de clínicas, de consultórios, onde as pessoas elas não estão internadas, mas elas passam com certa frequência com seus médicos, com seus enfermeiros, com seus profissionais de saúde, e eu organizo essas informações para evitar a perda de informações e, consequentemente, um raciocínio clínico mais apurado e um serviço de maior qualidade para as pessoas. E aí, na década de 90, a gente tem um aprimoramento, a adequação desse registro médico orientado por problemas, que é voltado para um contexto hospitalar, para o registro clínico orientado por problemas, que é uma ferramenta para ser utilizada a nível ambulatorial, no consultório, numa clínica. E esse registro clínico orientado por problemas, ele é composto basicamente de 4 partes. Na primeira parte, você tem a base de dados desse registro, ou seja, são as informações mais importantes do prontuário. Então a gente tem o número do prontuário, o nome da pessoa, data de nascimento e algumas informações que são mais fundamentais para a gente conseguir identificar esse prontuário. Na segunda parte, a gente tem o que a gente chama de folha de rosto. O que é essa folha de rosto? É uma página que junta as informações mais importantes do quadro de saúde daquela pessoa. Então é nessa página onde a gente tem as alergias que essa pessoa tem, a gente tem as medicações que essa pessoa usa de forma contínua, a gente tem uma lista de problemas com as principais condições em saúde dessa pessoa. Então, se essa pessoa tem uma doença crônica, vai estar lá nessa lista de problemas. Se essa pessoa já foi submetida a algum procedimento cirúrgico, vai estar lá também nessa lista de problemas. As internações mais importantes que essa pessoa já teve. Então, na folha de rosto, a gente tem um resumo do histórico com as informações que são mais importantes sobre a vida em saúde dessa pessoa. Depois,
a gente tem as notas de evolução, que são registros de cada um dos encontros em saúde que essa pessoa teve. E para cada consulta que essa pessoa teve, a gente tem uma nota de evolução. A gente vai detalhar um pouquinho mais essa parte, que é muito importante daqui a pouco. E por último, a gente tem as folhas de acompanhamento, que é onde a gente reúne as informações que a gente chama de informações complementares. Então, se essa pessoa já passou por uma internação, a gente tem nessa parte os relatórios de alta das internações. A gente tem, por exemplo, o registro dos exames complementares. Então, se essa pessoa já fez uma tomografia, já fez exames laboratoriais, nessas notas complementares, a gente reúne todas essas informações. Se essa pessoa passou, por exemplo, em consulta com um outro colega, de um outro serviço, e a gente tem uma folha que a gente chama de folha de referência e contra-referência, é nesse local também onde a gente guarda os relatórios, de outras especialidades, de outros colegas, para poder compor o prontuário dessa pessoa. Mas, para esse vídeo, a gente vai focar nas notas de evolução, que são exatamente as partes que a gente escreve cada vez que a gente consulta essa pessoa. Então, a cada encontro, a gente vai produzir uma nova nota de evolução. Como que a gente organiza essa nota de evolução? A partir de um mnemônico que a gente chama de SOAP, S-O-A-P. Cada uma dessas letras representa uma parte das notas de evolução. A gente começa pelo S, que é o subjetivo, depois a gente vai para o O, de objetivo, A, de avaliação e P, de planos. Na primeira parte, que é o S de subjetivo, a gente vai tomar nota das percepções da pessoa. Então, o que a pessoa traz de sintoma? O que a pessoa traz de queixa para essa consulta, Então, idealmente, para cada queixa que a pessoa traz e que a gente vai abordar nessa consulta, a gente coloca um parágrafo no S. Então, S1 para a primeira queixa da pessoa, S2 para a segunda queixa da pessoa e assim sucessivamente. E aí, para cada uma dessas queixas, a gente vai destrinchar qual que é a experiência daquela pessoa, E aí, quando a gente fala de experiência, a gente está falando de sentimentos, ideias, funções, que é como essa queixa tem impacto na vida dessa pessoa e as expectativas. A gente vai falar um pouquinho mais dessa abordagem de experiência da pessoa quando a gente for falar de método clínico centrado na pessoa. Além disso, também no S, a gente pode colocar outras informações que são importantes da vida dessa pessoa. Então, se a gente está falando de uma consulta onde a gente não tem uma folha de rosto bem descrita, ou se a gente está construindo essa folha de rosto, é nesse S que a gente vai abordar quais são as alergias que essa pessoa tem, quais são as medicações de uso contínuo, que essa pessoa faz uso ao longo do seu dia a dia, quais são as internações anteriores, quais são os problemas de saúde que essa pessoa tem, qual que é a história familiar em saúde dessa pessoa, além de aspectos como aspectos pessoais, aspectos sociais e aspectos ocupacionais dessa pessoa. Então são todas as informações que depois a gente pode transferir para a folha de rosto, mas que se a gente está abordando nessa consulta, a gente também vai colocar no S. Depois a gente vai para o objetivo. E o objetivo, o O da consulta, é aquilo que a gente, enquanto profissional de saúde, está objetivamente constatando. Então a gente está falando dos sinais que a gente identifica, a gente está falando do exame físico que a gente realiza nessa pessoa, a gente está falando também dos resultados dos exames complementares que foram analisados nessa consulta. Então, se essa pessoa traz o resultado de algum exame laboratorial, de algum exame de imagem, é nessa parte do objetivo que a gente vai colocar. E uma vez que a gente termina o subjetivo e o objetivo, a gente faz uma pausa na consulta e trabalha o nosso raciocínio clínico. Então, diante das informações que eu coletei de forma subjetiva no S e de forma objetiva no O, qual que é a avaliação que eu faço? E aí a gente vai fazer uma pausa e falar brevemente de 3 outras ferramentas que ajudam a gente a sistematizar o que é que foi abordado nessa consulta. A primeira dessas ferramentas é o SIAP,
que é a Classificação Internacional de Atenção Primária. O CIAP, ele se propõe a classificar os problemas de consultas, principalmente, mas não somente, na atenção primária. Então, se a gente está falando de uma pessoa que traz, por exemplo, uma queixa de tristeza, a gente tem um código CIAP para tristeza, porque a tristeza foi o problema abordado nessa consulta. Detalhe, a gente também pode utilizar o CIAP para estruturar o nosso S. Então, se lembra que eu falei lá de S1, S2, S3? Cada problema que a gente vai analisar na consulta, a gente pode usar o CIAP para já classificar no S quais são os problemas que vão ser abordados nessa consulta. Vim mostrar resultado de exame. Eu coloco lá o CIAP de resultado de exame e abordo o resultado desse exame. Por que você fez esses exames, né? O que você está procurando? O que você acha que pode ser? Quais são as suas expectativas? E por aí vai. Então essa é a primeira ferramenta que a gente estrutura o nosso A. Legal, terminei a minha consulta. Qual foi o problema ou quais foram os problemas abordados nessa consulta? Se a gente está falando de doença, a ferramenta que a gente utiliza não é o CIAP, é o CID, Classificação Internacional das Doenças. E aí a gente utiliza o CID da consulta. Então nessa consulta eu abordei dor abdominal. Então eu posso colocar lá o CID de dor abdominal. Não sei do que se trata essa dor abdominal. Então no A eu não posso colocar suspeitas, né, hipóteses. Eu preciso colocar o que objetivamente eu avaliei nessa consulta. Então se eu avaliei, eu tenho uma dor abdominal, eu vou colocar dor abdominal inespecífica, né? E aí nas próximas consultas, se eu tiver outro diagnóstico, é uma dor abdominal que é uma cólica biliar. Então, na próxima consulta, eu mudo o CID de dor abdominal para o CID de cólica biliar. E por aí vai, né? E a terceira ferramenta que eu tenho é, se eu não estou falando necessariamente de problemas que são doenças, eu não vou utilizar o CID. Mas se eu estou falando de transtornos, e aí é muito significativo se eu falo de consultas em saúde mental, eu uso o DSM. Né? O DSM é a ferramenta que eu utilizo para dar diagnósticos em saúde mental. Então eu também posso utilizar essa terceira ferramenta no A para classificar o que é que foi abordado ao longo dessa consulta. Lembrando, no A, na avaliação, eu só vou colocar diagnósticos precisos. Eu não vou colocar suspeitas nem hipóteses diagnósticas, porque essa etapa da história natural do que está sendo apresentado para mim, ela vai ser fundamental para o próximo passo do meu registro clínico orientado por problemas, que é o P. O P, a gente está falando dos planos, do planejamento, que é, em cima das informações que eu coletei no S e no O, e em cima da avaliação que eu fiz no A, quais vão ser os meus planos para essa pessoa diante dessa consulta. Então, se eu preciso esclarecer melhor do que se trata, né? E aí eu vou precisar, por exemplo, de uma espera permitida, ou então de exames complementares, esse é meu plano diagnóstico, é o meu planejamento para entender melhor o que é que está acontecendo. Então eu vou colocar nesse componente do P, plano diagnóstico. O que é que eu vou fazer? Solicito tais exames complementares a partir da suspeita diagnóstica disso, disso e disso. Então aqui eu posso colocar as suspeitas, eu não coloco as minhas suspeitas no A, coloco no P. Né? Se eu já sei do que se trata e eu tenho um plano terapêutico para isso, eu vou tratar efetivamente alguma coisa, eu coloco no plano terapêutico. Né? Eu posso inclusive ter planos terapêuticos sem saber exatamente do que se trata, mas é um paciente que está com dor. Então, para aliviar a dor dessa pessoa, prescrevo tais medicações analgésicas. É um plano terapêutico. Né? Terceiro componente é o plano educacional. Então, o que a gente entrega de informações para a pessoa na consulta? Então, estou com uma consulta, por exemplo, para hábitos alimentares. Né? E eu utilizo uma ferramenta que são aqueles 10 passos para uma alimentação saudável. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre essa ferramenta, né? E eu empodero, né? Eu capacito essa pessoa para que ela entenda esses 10 passos para uma alimentação saudável. Então a gente coloca isso no plano educacional. Quais são as estratégias educacionais que eu vou utilizar nessa consulta? E por último, tem a parte do plano que eu coloco o plano de acompanhamento. Né? Então depois dessa consulta, a pessoa ela vai precisar fazer tal coisa
e depois de tanto tempo a gente vai chamar para ela ser reavaliada. Então esse plano de reavaliação eu coloco no plano de acompanhamento. Então são os 4 componentes do meu plano. Lembrando que idealmente o meu plano ele não é definido pelo profissional de saúde. O profissional de saúde ele é um consultor em saúde. Idealmente esse plano ele é compartilhado. Por outro lado, o plano ele também não é uma responsabilidade única e exclusiva do paciente. A pessoa ela precisa ser empoderada, precisa ser esclarecida, devidamente orientada para que juntos, profissional e paciente, definam o plano a ser seguido, né? O planejamento compartilhado. Então, esses são os 4 pontos do planejamento e esses são os 4 itens das notas de acompanhamento do registro clínico orientado por problemas. Tá bem, Daniel, eu já entendi que eu tenho um registro clínico orientado por problemas, que o objetivo dele é me ajudar a trazer um raciocínio clínico mais apurado e organizar melhor as informações ao longo do tempo para cuidar melhor dos meus pacientes. Eu também aprendi a desenvolver um bom registro clínico orientado por problemas, a partir da base de dados, a partir da folha de rosto, das notas de acompanhamento e da última parte que são as folhas de acompanhamento, das notas de evolução, e das folhas de acompanhamento. Eu também já entendi que na nota de evolução eu vou estruturar o meu registro a partir do subjetivo, do objetivo, da minha avaliação e do meu planejamento. Mas a próxima vez que eu ver essa pessoa, eu vou precisar reler tudo isso para poder continuar com o acompanhamento dela? Na verdade, não, porque se fosse assim, não teria nenhuma diferença do registro clínico orientado por problemas para qualquer outro modelo de prontuário que você tiver. Saber dessa construção do registro clínico orientado por problemas ajuda a gente a focar no que realmente importa. E o que realmente importa no final de cada consulta é o P. Quais foram os planejamentos que eu tive a partir desse momento, desse encontro nas notas de evolução. Então, eu resgato meu P, se tem alguma coisa que o paciente trouxe, mas a gente concordou em não abordar naquela consulta, vamos abordar tal coisa numa próxima consulta, por exemplo, eu preciso ter isso muito bem descrito no meu planejamento para que depois eu consiga retomar. Então, o P de planejamento é também um grande resumo dessa consulta, né? Quais são os meus planejamentos do ponto de vista diagnóstico, terapêutico, educacional e de acompanhamento. E em cima disso, o que eu vou precisar retomar nas próximas consultas para poder manter o acompanhamento dessa pessoa. E assim, eu torno esse momento de reler, né, de retomar as minhas consultas passadas muito mais claro, muito mais objetivo. E se qualquer outra pessoa da minha equipe de saúde reler as consultas que eu tive, essa pessoa vai saber que é no P que ela vai precisar olhar e retomar os aspectos que foram importantes das consultas anteriores. E quando essa pessoa, fazendo uma nova consulta, for construir um novo plano, ela vai conseguir saber a importância de retomar os aspectos mais importantes dessa e das outras consultas para manter aí o nosso plano de acompanhamento. E é assim que a gente consegue colocar em prática uma longitudinalidade e uma continuidade em saúde de qualidade, trazendo mais qualidade para o acompanhamento da pessoa. Então você, profissional de saúde, já utiliza o registro clínico orientado por problemas na sua prática? Você, usuário em saúde, paciente, pessoa que se consulta, sabe se o seu profissional de saúde utiliza o registro clínico orientado por problemas para poder manter a sua continuidade com qualidade? Cobre isso dele, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal. O meu nome é Daniel Silva Maia, eu fico com você por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.